Não tem? Então, eu pedi para gravarem, mas quem me respondeu em cima da hora agora, e para poder gravar eu preciso de um programa, e é um negocinho um pouco mais complicado. É difícil. Vou colocar aqui que eu vou tentar começar a gravar. Foi um motivo de 15 anos que escreveram esse material. 15 anos, mais aproximadamente. Porque o Brown, ele atendeu em 1882, né? E saiu em 1893, foi publicado. Boa noite para quem entrou agora. Bom, já é quase 7h10. Acho que a gente pode ir começando, né? O nosso segundo encontro em relação aos estudos da histeria com a Ironete, Dr. Isaac. Muito obrigada novamente por estarem aqui, né? Conversando mais com a gente sobre o assunto. E deixo a palavra com vocês. Ok, eu percebi que no grupo entrou outras pessoas, né, Vanessa, que não estavam no outro encontro, né, que foi a primeira parte do livro, né, para quem não está, a Ironete, você já apresentou, né, Dr. Isaac, o livro, segundo volume do Freud, é Estudos sobre Histeria, da Academia das Letras, ok? Esse livro ele é direto do alemão para o português, né? É fácil, a leitura é fácil, né? Ok, podemos... Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Como estamos? Nos cuidando? Uma segunda parte desse livro, um breve estudo, talvez uma breve análise, porque é um material muito rico e ele contém toda a base, ou seja, todo o rascunho, por assim dizer, teórico da evolução psicanalítica. Breuer e Freud, na verdade, até junto com a NO, se tornaram os gestores do conhecimento psicanalítico como nós o conhecemos hoje. Então, é uma obra com inúmeros recursos que transita sobre origens da histeria até as neuroses sexuais e os tipos de histeria. Ou seja, o histérico sofre de reminiscências. Então, a grande descoberta dessa obra em conjunto, Breuer e Freud, claro, com reflexo de Charcot, foi que a histeria é algo, não é um determinismo orgânico, mas sim psíquico. Ou seja, a conversão de uma condição psíquica de reminiscência para um estado somático. Então, esse foi o ponto de partida. E, posteriormente, Breuer, que analisou NO, depois Freud analisou mais 4, ele disse que analisou mais de 10 depois, mas ele focou praticamente nesses 4 casos dele em particular, para gestar os conceitos que nós hoje conhecemos na psicanálise, ou seja, qual o importante do conhecimento dos conceitos? Não o conceito pelo conceito, mas a trama dos conceitos, como eles, o jogo dos conceitos. Então, esta obra traz todo... É claro, evidentemente, é um parque meio jurássico disso aqui, mas foi o DNA, o ponto de partida. Eu vou apresentar hoje o livro e alguns sintomas dos casos atendidos por Freud. E o doutor Isaac vai continuar com o trabalho. E a gente achou melhor assim, que aí ele vai dar
toda parte do livro, né, para acompanhar aí o raciocínio, ok? No encontro passado, para quem não estava, a gente falou do primeiro capítulo, né, sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos. Foi a comunicação preliminar do Brown e Freud, quer dizer, o primeiro capítulo foi o pensamento dos autores sobre a histeria. O segundo capítulo do livro são os estudos de caso, o do Brower, que é Ana O, que já foi trabalhado no encontro passado, só que hoje ele vai trabalhar, o Dr. Isaac, a teoria, né, explicando o método catártico, mas como ele desenvolveu essa teoria, buscando, não na medicina, na biologia, no Charcot, na filosofia. Vamos ver se dá tempo ele fazer esse trabalho, né? E o Freud, ao ouvir que o Freud, ele ficou nesse caso como se fosse supervisor, né? Do Brower, ouvindo o caso e estudando. E o que o Freud achou no final de tudo isso. E o legal é que ele trouxe até conceitos, né, para a gente hoje, né? Ele também vai fazer esse link com as técnicas da teoria do Brauer e a psicoterapia da histeria do Freud, os conceitos que nasceram através desse último capítulo, que é o quarto capítulo do livro, onde surgiu o conceito da resistência. Ele fala na transferência, ele fala no inconsciente, mas ainda de uma forma buscando na filosofia. Só que depois ele estrutura, né, como quem está estudando sabe que ele estruturou o aparelho psíquico nas tocas, né? Mas nesse momento não, o inconsciente ainda é a segunda consciência que falava o Janet, né, e o Brower, ok? Então vamos ver aqui na comunicação preliminar, bem breve, o que houve no encontro passado. No primeiro capítulo do livro, comunicação preliminar é dividida em 5 partes. Primeiro, o que foi trabalhado na primeira parte? Foi a tese. O que é que o Brown, vejam, preliminares, o pensamento dos autores, Brown e Freud. Qual foi a tese? O sintoma é um trauma ocorrido no passado e sua lembrança se manifesta através de sintomas. Foi isso que a gente trabalhou no encontro passado, né? Segunda parte, quando um trauma se torna um sintoma? Aí a gente citou aquele, quando não é abreagido, quando você não reage a algum insulto, aquilo ali ele pode ir para, na época seria a segunda consciência, né? E vir como um sintoma. O terceiro é o estado hipnoide. O estado hipnoide, a gente considera mais uma tese do Brown. A medicina via como mente, né? E a hipnose, eles viram nesse período como uma histeria artificial. A quarta parte, ainda da comunicação preliminar, quer dizer, os primeiros pensamentos, né, sobre histeria, né, dentro desse livro, né? É a manifestação de um sintoma histérico, pelo estado hipnoide, uma outra consciência, histeria traumática de Charcot, né? Esse quarto aqui é o estado hipnoide, é como se tivesse uma segunda consciência, então o estado consciente, a segunda consciência, não existia ainda a estrutura do inconsciente.
E o quinto é o processo de hipnotizar. Faz o paciente recordar o trauma. Eles chegaram a essa conclusão, né, nos seus pensamentos, estudando a comunicação preliminar. E é aí que eles têm atenção aos afetos. Quando a gente fala em afetos em psicanálise, não é, eu tenho afeto por alguém, né? É afeto, as emoções, né? Das dores psíquicas, né? O que causou a dor psíquica? Isso é um afeto na psicanálise. Okay? Aí o doutor Isaac vai falar mais sobre os afetos, né? Porque a base aqui foram os afetos, aí para quem está estudando Lacan, vê que o Lacan pegou bastante daqui, muita coisa aqui, quem lê o livro com cuidado vai perceber isso, né? Os trequinhos estão todos aqui, Vanessa, né? Aí tem os estudos, né? O segundo capítulo são os estudos de caso, né? O do Brown foi ANO. Não vamos falar nos sintomas, o doutor Isaac deixou tudo ok, né? Falando aí no decorrer da explicação. O segundo caso é do Freud, é da M. Von. M. Von casou com 23 anos com um homem bem mais velho que ela, aproximadamente uns 40 anos. E foi aqui que a paciente pediu para o Freud parar de falar. Por quê? Porque eles usavam o método catártico. Era aquela hipnose onde o paciente ele não falava, ele dava sugestões. Aí teve uma hora que aí eles vão, pare de falar, né, e não me toque. Foi aí que o Freud já pensou na associação livre, né? E que tratamento é que tinha nesse período para Freud trabalhar? Era banhos elétricos, massagem, além do método catártico. E o que era interessante é que tinha um banho de massagem mais de uma vez por dia, né, para aqueles que estavam internados, né. Quais os sintomas? Ela tinha tiques, alucinações, gagueiras, agitação nos dedos, músculo, nojo. O nojo é outro afeto. Alguém chega na clínica, estou com nojo, disse, isso é um afeto, tá? Ela tinha nojo também. Ela tinha alucinações com animais. Apresentava conversão. A histeria de convenção, o que é isso? Quando uma pessoa pede o movimento do braço, ele faz todos os exames, tudo, mas não consta nada. Né? Então, isso é uma histeria de conversão, aquilo que não está no corpo, né? É coisa psicológica, não é uma doença, como a gastrite está lá, tá detonado o estômago, não. Nesse caso de histeria de convenção, não aparecia, só aparecia o sintoma, quer dizer, os afetos que se transformavam em sintomas, né? Aí o marido faleceu de derrame cerebral e deixou ela com duas filhas, uma de 14 e uma de 16 anos. É aí que ela começa a procurar, né, o tratamento. O terceiro caso também foi atendido pelo Freud, é da Miss Lucy. Ela tinha 32 anos, inglês, ela tinha um problema com o cheiro. Todo canto que ela estava, ela sentia um cheiro de pudim queimado, né? Aí eu queria que todo mundo fosse ler a história dela completa, né? Que é interessante, porque aqui é um grupo de estudo, né? Aí todo canto que ela estava era um cheiro de pudim queimado. E ela não tinha, não lembrava, né? Aquilo estava, hoje a gente pode falar inconsciente, né? Os sintomas, perseguição, esse cheiro de pudim queimado, né?
peso, ela dizia que tinha peso na cabeça, perda de eficiência, ataque histérico. Ela conseguia, eles falavam assim, ó, hipnotizada em um estado de sonambulismo. Sonambulismo é porque chega um ponto que o Freud diz que não consegue mais hipnotizar, porque elas não ficam nesse estado de sonambulismo. Hoje a gente diz que é mudança de estado cerebral. Naquela época eles tinham que ficar em estado de sonambulismo. E tinha umas que não conseguiram entrar, né? Ela liga as ideias e o afeto. Quando ela lembra que o cheiro de pudim foi um dia do aniversário, que as crianças que ela cuidava, que ela era governanta de uma família de Viena. Aí, no dia do aniversário, as crianças estavam fazendo pudim, né? As crianças, né? Naquela época, que crianças maravilhosas, né? O pudim, mas a gente não pode criticar, a gente vai falar do livro, né? O pudim. Aí chegou uma carta da mãe dela. Quando a carta da mãe dela, o carteiro, vamos dizer, chegou, ela foi pegar a carta para as crianças tomaram a carta e deixaram o pudim queimar. Então ela ficou com esse sintoma, né? O afeto, né? Se transformou em sintoma. Quando ela entrou em análise, logo esse sintoma desapareceu. Só que aí foi usado o método catártico, né? A pressão, ele usava um método de pressão, chamava método pressão, que era pressionando a testa. Mas aí o doutor Isaac vai ficar também com essa parte, tá? Ele vai explicar melhor para a gente terminar aqui os casos. A Miss Lucy, né? Ainda ele diz, né, que ele se aproximou mais da associação livre, né, na Miss Lucy, né, do que o método catártico do Brauer. Lucy foi muito rápido, não foi? Foi só uma... Foi a Catarina, né? A Catarina foi só um encontro. Campanha. Agora a Catarina, isso. Catarina, 18 anos, né? A Catarina com 18 anos. A Miss Lucy, eu não falei quase nada, não foi? Eu passei direto nesse Lucy. Pode falar um pouquinho mais, para a gente entender. Porque ela não aceitou, né, a hipnose. Aí ele já aplicou praticamente a associação livre aí na Lucy, né? Deixa eu falar mais depois da Lucy. O quarto, a Catarina. Catarina com 18 anos, o Freud, ele estava estudando muito as neuroses. Aí ele saiu, né, de férias para um lugar de altas montanhas, para que ninguém perturbasse ele, né? Chegando lá, uma jovem de 18 anos perguntou se ele era médico. E ele falou que sim, né? Aí ela falou para ele, meus nervos estão ruins. Aí começou a conversar, só foi esse encontro, esse estudo de casos do Freud e da Catarina, só foi esse encontro. Aí o Freud pensou, crise de angústia, né? Ela contando a história dela. Essa história aqui, numa viagem de férias de verão, né? Que eu já falei, nas montanhas altas, os sintomas da Catarina. Falta de ar, cabeça pesada também. Vocês percebam que os sintomas são todos parecidos, né? Tontura, garganta. Aí o Freud perguntou para a Catarina, você sente alguma coisa na garganta? Ela falou, garganta apertada, marteladas na cabeça, perseguição. Eu acho que tem alguém atrás de mim para me agarrar. Ela falou para o Freud, né? Falta de ar. Isso é a Catarina, 4 casos. E ela disse, vejo um rosto terrível na minha frente. Isso acontece quando eu morava na minha tia há 2 anos. Quando ela estava na casa da tia dela, o marido da tia bebia, né? E um dia deitou na cama com ela, né? Ela estava dormindo. E isso
esse afeto, ele vem como sintoma, né? Vem como sintoma. Lembro com 14 anos que ele sentou na cama. Só que antes disso, quando o Freud chegou nesse lugar, né, para fazer sua refeição, uma coisa assim, né? E aí ela falou para ele, ela lembrou, né, a reminiscência que veio, que estava procurando a Francesca, não sei como é que chama essa palavra aí. Francesca, né? A Francesca não encontrava, que ela tinha que ajudar ali vamos com o restaurante hoje, vamos contextualizar? Não encontrava. Aí o menino, né, o filho desse tio dela, falou, não, eu acho que ela está no quarto com meu pai. Aí chegando lá, a porta estava fechada. Não, mas tem uma janela no corredor, vamos para a janela. E eles foram para a janela. Ela subiu e viu o tio em cima da Francesca. Mais tarde, Freud confessou que era o pai dela. Sim, mas nesse livro não, ele acha que é o tio. Aí, mas depois, né, em outros estudos, vocês vão ver que esse tio que o Freud está relatando aqui, na verdade, é o pai dela, quer dizer, era o irmão dela que estava com ela, né? E ela conta para a tia, e a Francisca, ela fica grávida dele, ela vai divorciar e vai embora com as crianças. Então, o que acontece? A Catarina, ela sente-se culpada pela separação do tio, né? Que mais tarde vocês vão ver que, na verdade, eram os pais dela, tá? Essa é a história da Catarina. Foi apenas um encontro com a Catarina, tá? A sexualidade está por trás dos sintomas histéricos. A cena do trauma precisa de ligar a outra cena. Tio deitou na cama dela quando tinha 14 anos, quer dizer, ela viu ele em cima da Francisca. Logo, eu não sei se eu estou falando certo Francisco, não. Logo, ela lembrou da história dos 14 anos que ele... Aí, mais tarde, vocês vão fazer essa leitura, tá? Da Catarina. E o quinto caso, que é da Elizabeth Von, tinha 24 anos de idade. Quinto e último caso do livro, né? Quais os sintomas? Dores nas pernas, tinha dificuldade para andar. Ele disse que não havia sinal de neurose, que era histeria, né? Ela andava com o corpo inclinado para frente, sentia muita dor, sentia muito cansada se ficasse em pé. E tinha uma dor intensa na coxa direita, isso é um detalhe importante para a análise, né? O pai morre de acidente, esse caso que o doutor Isaac gosta, né? O pai morre de acidente, a mãe faz cirurgia na vista, irmã morre de parto, a afecção cardíaca, né? O tratamento da Elizabeth, né? Elizabeth Von, também era massagens. Ele usou o método catártico, que é o método Brouwer, né? A técnica do Brouwer. Mas ela parecia estar consciente. Ela não entrava em sonambulismo, que hoje a gente diz que é mudança de estado mental, na hipnose, né? A mãe dela era perturbada, eu coloquei aqui perturbada, né? Estado nervoso. Tem gente que coloca como uma psicose mesmo, né? Que era uma psicótica, né? Mas eu vou colocar só perturbada aqui, né? Eletroterapia também foi usada com a Elizabeth, a hipnose, né? Que a gente já falou que ela ficava bem leve, né? Foi mais a associação livre. Aí alívio de angústias e escoamento de afeto, estrangulado e reminiscência de cena traumática, os elementos e sintomas, que isso aí o doutor Isaac vai explicar, né, que escoamento de afetos, isso é a base, né, eu acho que do livro, né, para a gente explicar o que vem para frente com a psicanálise, né.
E também recalque, né? Ele percebeu que tinha lembranças que estavam recalcadas, e que ela era apaixonada pelo cunhado, porque no dia que a irmã morreu, ela sentiu como se tivesse feliz. Agora, ela era apaixonada pelo cunhado, né? Isso foi na análise que foi descoberto, Freud. Apaixonada pelo cunhado. A irmã faleceu, logo eu vou me casar com meu cunhado. E isso gerou o quê? Um sentimento de culpa nela, o afeto dela, né? Um afeto de culpa, esse amor com o marido, minha irmã morre, eu vou me casar com ele, quer dizer, um super, a gente pode falar não, porque no livro não tinha super-ego na época, né? Então ficou com culpa, uma censura, o Freud falou muito bem, uma censura. Aí, que vem depois a psicanálise propriamente dita, né, que é a interpretação dos sonhos, só que aqui o Freud já fala em censura, sobre determinação, que está lá também na interpretação dos sonhos. Esse finalzinho do livro, vocês precisam ler, pelo menos as 5, eu digo 3, mas são as 5 últimas páginas, que vocês irão perceber os conceitos que ali o Freud já começou a perceber que tinha que haver um novo método terapêutico, ok? Afeto e a ideia, né? Referente ao desejo se separa, desejo censurado, ok? Então, esses aí são os casos, né? Os 5 casos do Freud, os 4 casos do Freud. Primeiro, do Breuer, e os demais, os 4 do Freud. E o doutor Isaac agora vai fazer essa ponte da comunicação preliminar, que veio dos pensamentos desses autores, né, das teses, e o que veio para a teoria do Breuer e para as técnicas do Freud, que é o último capítulo do livro. Ok? Agora, muito bem, muito bem. Veja só, há formas e formas de nós refletirmos e analisarmos esta obra. Então, veja, Breuer, ele dominava muito bem a técnica da hipnose. E Freud não tinha, ele mesmo confessava que não tinha tanto domínio. E ainda bem que Freud não tinha esse domínio total da hipnose. Que para o método catártico, a reação. A cura da MO, pelo método catártico e a observação de Freud, os dois dialogaram muito tempo, tinha um detalhe, né? Ou seja, para Breuer, aquelas pessoas que tinham uma inclinação à hipnose, à auto-hipnose, seriam mais fáceis de serem analisadas e mais propícias à cura. E nesse caso, a MO, segundo Breuer, ela muito mais inclinada à auto-hipnose, ou seja, facilidade para a sugestão. Ou seja, uma histeria hipnoide. Para ele, os sugestionáveis têm uma predisposição a rejeitar o que é sexual, em particular na conversão histérica. Então, de estudos histéricos, como já foi dito, ou seja, foi uma revelação de que a sua condição afetiva estava repressada, escondida, e pela fala, as ideias vieram à tona pela catarse, pela hipnose, e os sintomas foram desaparecendo. Isto é, o sentido da catarse é tornar a lembrança, pela hipnose, no caso, em palavras, na revelação. Ou seja, quanto mais se dizia, mais se revelava o sintoma,
a palavra, mais reduzia o sintoma. Isto é, não bastava lembrar apenas do fato ocorrido pela hipnose. Qual o sentido? De que esta fala tivesse também um conteúdo afetivo, tal qual quando foi repressado. Só que ainda não tinha essa ideia de repressão. E Freud foi observando. Tá? Então, nesse ponto, o Breuer, ele foi muito bem no método catártico, mas ele parou por aí. Ou seja, ele não evoluiu. Freud, por não dominar a técnica tão bem da hipnose, ele conseguiu ir à frente. Porque com a hipnose poderia vir muitas coisas, elementos que não seria tão interessante à consciência. Então, nesse sentido, houve uma histeria hipnoide, ou seja, uma histeria relacionada àquela segunda consciência. E quando havia a lembrança pela hipnose e a fala, os sintomas iam desaparecendo. Tanto que ela disse, cura pela palavra, limpeza da chaminé. Então, nesse ponto, Breuer foi muito bem no método catártico na hipnose. E depois Freud passou os seus 4 casos posteriores. A senhorita M. Von, a Miss Lucy, no qual já foi relatado a síntese dos sintomas, a Catarina e a Elizabeth, que foi a última. Veja só, enquanto a histeria da NO era pura, a ideia de pura aqui entre aspas, porque toda histeria, como na neurose, tem um fundo de pano sexual. Claro que Freud não descobriu isso em um único momento. Foi uma evolução dos casos. Então, enquanto a NO no seu último capítulo sobre a psicose da histeria, ele percebeu que existe uma forma de autonomia na histeria. Claro que toda histeria há uma comorbidade. Então, pura, ou seja, o que se revela mais? É uma histeria hipnoide, uma histeria de resistência, ou a neurose? Mas toda histeria, ela carrega uma comorbidade, ela nunca é solitária. E na senhora M, é uma neurose de angústia. Freud, ele aos poucos ainda não tentou o método catártico, a hipnose. Só que ele começou a perceber alguma resistência. Em algumas situações que ela tinha consciência, até no estado hipnótico. Então, alguns conceitos começaram a surgir daí, com uma ideia até de resistência. Então, era uma angústia, uma neurose de angústia. Ou seja, que não era tão bem ainda entendida naquele período. Mas já se sabia, Freud, de que era fundamental o afeto ser dito, ser revelado em palavras. Com a mão na testa, ou seja, ele pressionava para facilitar a reminiscência, a lembrança. Então, a partir desse caso, ele aos poucos ele percebeu, será que a hipnose vale a pena em todos os casos? E naqueles casos que não são sugestionáveis? Depois ele relata mais à frente. E questiona, se apenas os sugestionáveis seria possível fazer análise, como seriam os outros? Então esse foi um dos pontos que começou a contornar a ideia total da hipnose. Adiantando, depois nós vamos voltar um pouquinho mais. A Miss Lucy, né, foi um caso de histeria pura.
Isto os sentimentos dela foi só lembrando o caso da Lucy, o sentimento da Lucy, toda a histeria foi de conversão. Só que nesse aspecto, ele considerou uma histeria pura, mas ainda com conteúdo sexual de fundo. A Catarina foi muito mais breve. Muito mais breve. A Miss Lucy, ela no fundo, voltando, ela paralisou, foi as pernas, a Miss Lucy, porque quando perdeu a irmã, ela tinha uma ideia de casar-se com seu cunhado. Elizabeth, né? Elizabeth. A Miss Lucy, só para relembrar... A Miss Lucy era aquela governanta que a patroa faleceu, ela queria casar com o patrão. Isso. Que ainda era parente. Que ainda era parente. Nesse caso também foi uma histeria pura. Ou seja, enquanto ela não se tornava uma ideia clara, apareciam sintomas. Ou seja, o que é o sintoma? É a palavra cifrada. Quando ela dita ou é lembrada, ou seja, não basta lembrar apenas do fato. A lembrança de afeto, ou seja, que vem à consciência aquilo que foi represado, aquilo que foi, hoje nós podemos dizer, recalcado. No caso da Catarina, a questão do cheiro, né, ou seja, foi apenas um encontro e Freud percebeu de que havia ali um fundo sexual também, porque ela viu a sua prima sendo abusada pelo seu tio, que depois era o seu pai. Ela foi banida, tirada da consciência. Isto é, tudo aquilo que perturba a consciência gera um trauma e é banido para uma segunda consciência que mais tarde tornou-se o quê? Tornou-se o inconsciente. Então foi uma angústia virginal, uma neurose de angústia e histeria, as duas coisas juntas. Uma menina virgem de 14 anos, né? Ela viu aquela cena e não entendeu muito bem e a consciência queria banir aquilo e tornou-se um trauma. Tudo aquilo que é banido da consciência e é reprimido, isso não se perde. Ou seja, tal qual como foi reprimido, aquilo permanece em algum lugar. Estruturalmente Freud percebeu que seria inconsciente. Mas ele seria nessa inconsciência, aqui ainda não bem conhecida. No caso da senhora Elizabeth von R., que a coisa torna-se muito mais clara. Aqui Freud já tem as ideias sobre a resistência, sobre a repressão, sobre a livre associação e sobre as defesas. E sobre a própria transferência. Isto é, Freud percebeu que, mesmo com a pressão na testa, facilitava realmente com as massagens o surgimento das lembranças. Até que surgiu uma lembrança muito clara de que ela tinha o desejo de casar-se com o seu. Ela pede licença a Freud de que o seu cunhado a está chamando. E quando ela volta, ela novamente sente as pernas em paralisia,
que se tornou uma forma de censura. Isso foi Me parece que a internet deles caiu. Aí voltou. Censura, no caso, Elizabeth. Só que Freud percebeu que um pouco havia uma resistência, uma defesa. Isto é, ela procurava... O que é uma defesa? O que é uma resistência? Seria algo tão absurdo, algo inadmissível pela minha consciência, aquele afeto voltar à consciência. E, por vezes, uma palavra... Aí Freud percebeu que, com a pressão na testa, insistindo, poderia surgir uma palavra, uma ideia. Uma coisa que ele percebeu também, de que o histérico, ele é muito... vem à cabeça, essa ideia pode transformar-se em palavras. Só que, muitas vezes, Elizabeth, ela evitava relatar as ideias e ele insistia: o que você está vendo agora? Até que, com muito esforço, as ideias se transformavam em palavras. E toda vez que as ideias se transformavam em palavras, ou seja, o afeto era decifrado em palavras. Aí resistia o quê? A resistência era rompida. Então, ele percebeu que era censurada, né? Era censurada. Então, o que Freud percebeu? De que há pessoas que, analisáveis mais, têm maior dificuldade em fazer que aquela ideia venha à tona. Isto é, maior resistência, que é uma defesa. É proteger o meu patrimônio, que não deve ser revelado. Atualizando, é proteger a minha Atlântida perdida. Então, depois isso, mais tarde, tornou-se o quê? Aquilo que nós chamamos do material recalcado. Então, Freud começou já a perceber que havia uma resistência, havia uma defesa contra ideias absurdas. No caso da Elizabeth, casar-se com meu cunhado era uma ideia muito absurda isso. E tinha um fundo sexual. Ou seja, o tomaria como esposo. Era algo absurdo e havia uma defesa, uma resistência. E quando ela se lembrou, voltou o sintoma. Isto é, o sintoma é a prova de que algo foi recalcado, foi represado. Repressado. E quando vem à tona, o sintoma ele é revelado. E quando o sintoma se transforma em palavra, este vai desaparecendo, vem a cura. Né? Então, uma coisa importante também é sobre a lembrança. Algumas lembranças podem ser muito doloridas. E pode surgir daí o que também? Uma defesa. Um impedimento da lembrança. Porque junto com aquela lembrança, há uma cadeia de outras lembranças, uma cadeia, que pode chegar até a infância. Logo, a livre associação. Isto é, uma corrente de ideias até chegar ao fato, o ponto no qual ocorreu o trauma, ocorreu o recalque. De repente, é apenas uma ideia satélite. É como até Freud comenta, num teatro, numa ópera, o príncipe disfarçado de mendigo. De repente, a fala daquela paciente, muitas vezes da Elizabeth, era uma representação de um mendigo, mas por dentro havia um príncipe. Isto é, aquela ideia não era muito clara, mas com insistência, massagem, a pressão na testa, ele foi descobrindo que, por trás dessa ideia satélite existe uma ideia núcleo. E só há sentido na análise quando a ideia núcleo
ela surge. Qual foi a ideia, núcleo, a imagem, no caso de Elizabeth? Foi justamente a lembrança no qual ela tinha o desejo de casar-se com seu cunhado. Outros fatos aconteceram, evidentemente, mas o núcleo principal da sua histeria, né, essa neurastenia, que era a fraqueza, dor nas costas, o desânimo, vinha o quê? Dessa ideia, dessa repressão nuclear, que ela lembrou-se quando seu cunhado chamou. Então, veja só, nesses 4 casos, nós temos, primeiro caso, só para relembrar, que Freud analisou também como neurose sexual e depois ele reconheceu que seria uma histeria hipnoide, ou seja, uma histeria no qual a MO tinha uma facilidade para o método catártico. E a segunda, a senhorita M, a neurose de angústia, a terceira, histeria pura, mas só lembrando toda a neurose e histeria tem um fundo, uma característica de um fundo sexual. Né? E a Catarina foi uma angústia virginal, aquela de 14 anos. E a neurastenia na Elizabeth. Em todos esses 5 casos, e principalmente nos 4 casos, o que Freud levantou? Você pode falar? O que Freud levantou? De que não basta lembrar, é necessário que a lembrança surja juntamente com o afeto. Porque quando aquela ideia insuportável é banida da consciência, ela é repressada junto com o afeto. A ideia, o fato, o que ocorreu, ele vai para um outro lugar, que era chamado de uma segunda consciência, que depois tornou-se inconsciente. Então, isso é apagado do eu, do estado consciente. Só que ele é apagado da consciência. Só que o seu conteúdo afetivo, ele vai permanecer. Isto é, essa segunda consciência, que tornou-se inconsciente depois, o tempo não existia. Isto é, tanto é que quando volta à tona, o sintoma volta junto. Esse é o sentido das origens da psicanálise, isto é, aquilo que foi repressado, tal qual foi naquele momento, tem que voltar à tona com o mesmo conteúdo, não só ideias de imagens, mas tem que voltar à tona, a consciência, com o mesmo frescor, a mesma carga afetiva, senão não vai ter cura. Quando volta com a mesma carga afetiva, é sinal que está vendo que é uma transferência. Então, Freud, sem saber, ele Eu acho que realmente está travando. Bom, gente, enquanto tá com esse probleminha técnico aqui, vocês tem algum desses assuntos que foram tocados em relação ao livro que queiram debater mais? Sim, estão caindo muito. Não sei o
como eu poderia resolver isso agora. Vou tentar conversar com a Ironete no privado. Bom, gente, mandei mensagem para Ironete. Ai, Ironete, conseguiu conectar novamente? Fazer o que, né? Sim. Problemas desse novo normal. Paciência, realmente, Gisele. A hora que a gente estava mais assim, entretida. Bom, gente, não sei se eu vou conseguir estabelecer uma conexão novamente com eles. E é porque só a gente está usando essa internet. Oh, desculpem, gente, por favor. Oi, gente. Nesses 5 casos, tornaram-se a base para a evolução psicanalítica. Só lembrando, no caso da Elizabeth, houve a censura, algo improvável que ela jamais, embora, veja bem, havia um desejo. Então, é importante isso ser frisado. Um desejo, quando ele é inibido pela censura, ele é reprimido. Foi o caso da Elizabeth, desejou casar-se com seu cunhado. Só que essa lembrança tornou-se muito difícil de vir à tona, porque Freud percebeu que havia resistência. Ele começou já praticamente a manter uma hipnose. Em alguns instantes, no início, ele hipnotizava, depois ele foi abandonando. Já entrou na livre associação. Isto é, a cadeia de ideias do príncipe, do medinho e do príncipe. Ou seja, algumas ideias que aparentemente eram de medinho, ali estava contido o príncipe, o núcleo, a ideia nuclear. E qual foi a ideia nuclear nesse caso? Foi o desejo de Elizabeth casar-se com seu cunhado. E logo Freud percebe que há uma transferência. Já surge o conceito da transferência. Resistência, a dificuldade de lembrar do fato. E uma defesa. Repressão, um desejo. E a transferência também. Isso é, fosse, naquele momento, o cunhado. Sem transferência, não há cura. Então, praticamente Freud já estava abandonando a hipnose, a reação. O método catártico. Não, Freud nunca, em sua obra, disse que não foi importante e fundamental o catártico. Usou em outros, mas ele continua usando. A pressão na testa, inclusive. Claro que aos poucos, ele passou a sentar-se atrás do paciente, o divã na frente. Ele foi aperfeiçoando. Essa é a grande diferença entre Breuer e Freud. Breuer parou no tempo. Em 1888, ele já publica, né, o artigo dele sobre histeria. Exatamente. E Freud evoluiu. Isto é, o leque perceptivo da histeria foi se abrindo, se abrindo. Cada experiência dele, então, foi uma construção. Então, o edifício psicanalítico, a sua base, foi justamente esses 5 casos. E principalmente esse último caso, todos foram fundamentais.
E nesse último caso, ele chegou na casa da Elizabeth a primeira vez e confundiu a irmã. E foi aí que achou que tinha tudo a ver com ela, falando, contextualizando, né? E ali já surgiu esse desejo, né? Exatamente isso, perfeitamente. Eu deveria casar com ele, né? Esse conceito. Exatamente. Outra coisa importante que também descobriu seria a aliança terapêutica entre, hoje, o psicanalista e o psicoanalisando. Então, Freud exerceu uma condição muito humanística de acreditar, como se emprestar o seu próprio eu, para que o inconsciente, aquilo que foi reprimido da Elizabeth e de outros pacientes, nesse caso, viesse à tona. Então, houve o quê? A própria noção de inconsciente, de repressão, resistência, defesa, transferência e a livre associação. São contornos, né, os contornos, noções do método psicanalítico hoje. Mas nós podemos tirar três noções fundamentais destes 4 casos, principalmente, e logo do último. Tivemos a noção do inconsciente, da repressão, das defesas, da transferência e da livre associação. Mas destes, 3 noções tornaram-se fundamentais. Então, Freud foi da hipnose à livre associação. E aí também teve o grande erro do Freud, né, em relação a Elizabeth Von, que ele falou para a mãe dela que ela era apaixonada, né? Pois é, isso não devia ter feito isso. E ela ficou com muita raiva dele. Foi aí que o Freud já percebeu que não, dentro de uma análise, né, não poderia, teria que ser sigilo, né? Perfeitamente. E não foi erro, porque ele estava estudando, né, claro. gente? Psicanálise é diferente da filosofia, né? Partiu da prática para a teoria, né? A teoria. E no final da análise com a Elizabeth, ela ficou com raiva porque descobriu o segredo, né? Mas, então veja só, Freud, da hipnose catártica à livre associação, foi um grande salto. 3 aspectos fundamentais para fecharmos essa ideia da análise da psicoterapia freudiana. O papel desempenhado pela sexualidade. Os símbolos e sintomas histéricos, isto é, os símbolos estavam presentes nos sintomas histéricos. Depois, mais tarde, Lacan se aproveitou desse material. Ainda bem. O esboço da noção da transferência. Isto é, esses 3 aspectos fundamentais, o papel desempenhado pela sexualidade, que depois ele começa a trabalhar no complexo de Édipo, mais à frente. Que volta à condição de Édipo, lá na infância, mas tudo começou aqui. Que, na verdade, a sexualidade. Né? Que, na verdade, a paixão, o desejo da Elizabeth pelo seu cunhado, e por transferência para com Freud, que foi a cura. Isto é, sem transferência não há cura. Isso ocorreu também no método catártico, no caso da Elizabeth, que até se apaixonou pelo Browner. Ela foi curada, foi. Mas em todos esses 5 casos, houve o quê? A transferência, houve a noção de inconsciente, a noção de repressão, a noção de defesa, a noção de resistência e de livre associação. Claro que no último caso, isso tornou-se muito mais claro. Breuer, método catártico, hipnose.
e a condição de que as pessoas mais fáceis à sugestão estão mais no caminho da cura, da libertação da histeria. Só que Freud, a coisa não é bem assim. Ele passa por casos que era difícil justamente a hipnose. Então, graças à dificuldade de Freud hipnotizar, que ele se dominava bem essa técnica, ele evoluiu para a livre associação. Então, se hoje nós temos a psicanálise como ela é, essa trama de conceitos foi porque Freud, ele não estacionou, ele não se permitiu, ele continuou investigando. Ele insistiu. Isso gerou que a separação de Broglie e de Freud. Ok? Eu sei que o tempo é curto, a internet parou um pouquinho, né? Mas eu acho que, em síntese, seria isso. Isto é, o que a histeria é a conversão de uma condição, ideias, uma experiência desejante que desapareceu da consciência por uma condição de censura, uma condição insuportável. Aquilo foi banido. Afetos reprimidos. Né? Afetos reprimidos. E o afeto reprimido, ele tem um caminho somático. Ele usava aberração. Aberração. Então, só para a gente ter uma compreensão. O afeto reprimido, quando ele é muito desejado, ele pega o caminho somático. A doença não está ali, não está no corpo, está na estrutura psíquica. Então, há um descarregamento psíquico para o organismo. É a neurose de histeria. Como também na neurose. E nesse livro eu já falo, né, sobre determinação, né, no final. Determinação. Sobre determinação, mente, física e mental. Né? Física e mental. Então, existe o quê? Essa ponte entre o que é psíquico, o que é mal resolvido, essa conversa entre o psíquico e o corpo. Quando não é externado essa lembrança, essa revelação, o mundo afetivo, ele vai ser transformado em sintoma, em doença. Uma coisa importante, antes da doença mesmo, surge o sintoma. O sintoma é um ensaio para a doença. Então, há todo um derrame sintomático dos afetos. Agora, quando no processo analítico que o Freud descobriu, quanto mais é lembrado, quanto mais o afeto vem à tona, quanto mais transferência, mais surge a cura. A palavra permanece o sintoma. A palavra, as imagens, as ideias, transformadas em confissão, os sintomas vão desaparecer. Então, seria essa a grande descoberta de Ana, a transferência. E que em toda a condição histérica, ou de angústia, não interessa, ao fundo sexual, e depois ele evoluiu esse conceito. Okay? Então, inconsciente, repressão, transferência, livre associação. Ok? Eu acho que é isso. Uma coisa que eu queria... Quando ele fala sobre determinação nesse livro, ainda é a definição da filosofia, tá? Sim, a determinação de interpretação dos sons, aí já é um conceito já da psicanálise, né? Dele mesmo, do Freud, tá? Vocês vão perceber essas duas diferenças, para quem ainda vai estudar, né? Quem estudou já... Eu acho que é isso, gente. Ok. Pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto. O Ronivaldo mandou aqui nas conversas falar um pouco mais sobre a abreação. Assim, a abreação seria o recalque? A abreação, na verdade, seria o resultado da repressão, seria a externação daquilo que foi banido. Seria uma lembrança. Guardou, né? No caso aí, é o que guarda na segunda consciência, né? Então, veja só, para facilitar. Porque essa pergunta, o recalque, aí já está no desenvolvimento da psicanálise, né? Ele já vem com o conceito do recalque, já está lá na limitação dos sonhos, né? Uma coisa importante. O conceito da psicanálise, o recalque. Esse recalque, ainda ele estava muito com a filosofia e a medicina, né?
O conceito mesmo, assim, que foi a associação livre e a resistência. Me interessa porque a resistência, depois, dentro da psicanálise, que a gente vai ver a resistência, a consciência, a resistência do inconsciente, é interessante também, a gente está estudando, né, a resistência dos pré. Só para dar uma ideia, acho que vale a pena. Quando estamos tristes... Hoje digamos que aquilo que não é abreagido é recordado, hoje. Mas o livro ainda não tem esse conceito, entendeu? Uma lágrima, ou de alegria ou de tristeza. Quando você fica triste, conforme o impacto, você chora, essa lágrima é um sintoma. Agora, de repente, você é inibido a não chorar, a não ter essa descarga. É como se essa lágrima, a lágrima não chorada, não expressa, ela pode tornar-se, mais cedo ou mais tarde, um sintoma. Em outras palavras, o sonho é um sintoma, para a gente ter essa noção. O sonho é um sintoma. Há sonhos não sonhados que se convertem em sintomas físicos e até doenças. Então, o sonho, mais tarde a gente vai ver isso, para ter a ideia do sintoma. Então, a lágrima é uma forma de sintoma. Quando eu estou chorando, eu está tendo uma descarga, ou seja, eu estou conseguindo liberar essa descarga. A raiva, né? A raiva. Quando você libera a raiva, você abre reagir. Se você não abre reagir, nada. Hoje poderia ser um recalque, ou não poderia ser uma inocência, né? Depende do que foi. Se fosse uma criança, a criança ela recalca, depende da sua. A criança vai, se for grave, né? Se for muito grave essa sua, ela vai recalcar, ou tu pode lembrar e falar, mas meu pai tinha razão, quer dizer, uma coisa completamente... Adiantando os meus conselhos, partindo... Saindo daqui, né? Porque para falar recalque, a gente sai daqui, entendeu? O recalque, ele ocorreria lá por volta, 5, 6 anos aproximadamente, né, no final do complexo de Édipo. Né? Sei que o recalque. Só que esse conteúdo, ele pode ter a ponte a eventos atuais, seria a ligação de afetos presentes, censurados, que vão ter um raio, uma ponte. É como se fosse passar um fio de luz por uma choupana. Ou passar um fio de linha por uma agulha. Isto é, o que se passou na infância e tem uma linguagem conversa com aquilo que ocorre hoje. No caso da Elizabeth, ela apaixonou pelo seu cunhado, desejo, que foi calcado. Só que no fundo não foi pelo seu cunhado. Lá atrás, hoje, ser pelo seu próprio pai. Se a gente for fazer uma releitura, uma releitura. Né? Pensando já na só que isso foi revogado, que foi atualizado. Isso é, os nossos desejos hoje, eles são atualizados. Por quê? Na segunda consciência, naquela época, que era inconsciente, hoje, as ideias, os afetos, eles não se desgastam, permanecem ali. E conforme o tipo de recalque da bandeira da consciência, vai tornar-se tipos e tipos de conversão, tipos e tipos de histeria ou de
neurose. Os sintomas, né, histeria de convenção, é o que passa para o corpo, né? Que hoje nós São falamos os de psicossomáticos hoje, né? o psicossomático. A histeria de convenção desse livro, né? Okay. Oi, gente, desculpa. Veio a criação do sonho, Isso, né? O pois é. terceiro, o quarto e o quinto, né? Três ensaios sobre sexualidade, pequeno Rens. A análise uma análise fragmentada, né? O caso Dora, né? Para explicar tudo, o recalque, o caso Dora é melhor, né? Para explicar o recalque, né? E aí tem etapas para vocês não se perderem. Tem alguma pergunta aí, Vanessa, no chat? Então, eu perguntei aqui se alguém tem algum outro comentário, pergunta, apontamento. Por enquanto, eu não recebi nada. Não sei se as pessoas estão vendo agora aqui no chat, mas se alguém mais quiser fazer perguntas, a hora é agora, eu quero esperar sempre. Brincadeira. É interessante a leitura desse livro, né, Vanessa? Porque o Freud estava estudando ali, ele também não sabia de nada, né? Ele estava em busca, né? Pegou a prática e com a prática ele criou as teorias. Ele foi o contrário, né, da ciência, né? Ciência aí da filosofia e as demais. Ele foi insistente, muito insistente. É Ele até buscou engraçado, meios, técnicas, assistiu de algumas, com a teoria da sedução, e pensou em outras. Ele foi navegando, né, tropeçando, voltando, mas construiu todo esse edifício psicanalítico, isto é, da neurologia e da hipnose à livre associação. De Charcot, Brauer, ao próprio Freud, à psicanálise. Teve uma coisa que tinha no livro, acho que a gente foi sobre aquela histeria de psicose, que ele fala, né, que nesse livro já fala, quando elas tinham, pareciam que estava com crise psicótica, né, elas tinham, né, esses momentos, aí, a obra é muito grande. Não é uma estrutura, né, que não era uma estrutura, era um ataque histérico que ela estava tendo, para não misturar aí com a estrutura É só pensarmos, tá? Essa metáfora. É a lágrima não derramada. Se não foi derramada, é necessário que a confissão dela, que vai se transformar em palavras e ideias. E quanto mais ela for dita, haverá mais transferência. E quanto mais transferência, mais cura. Quanto mais transferência, mais o Freud fala muito de ideias e palavras nesse livro dele, né? A linguagem do Lacan, dizem, né, que é a psicopatologia da vida cotidiana, mas eu acredito que ele foi aí, daí ele foi caminhando, né, com as obras do que ele é freudiano. Bom, muito bem, gente. Desculpem. Olha, eu acho assim que é uma abertura para vir o desejo da leitura, né? De vocês mesmos fazerem a própria análise, né? Tirar suas próprias conclusões, que a psicanálise é isso, né? A gente... Foi um aquecimento, um aquecimento. Espero vê-los muito obrigada. no momento. Mas foi um prazer estar com vocês. Tá? Ter tido a nossa atenção. Passou o material lá para a Vanessa, para quem quiser. Acho que não foi. Não? Não foi apresentado, não? Mas, viu, Vanessa? Obrigado pela sua Sim.
Muito obrigada, gente. Vocês bonitos. E quando será o próximo encontro? Eu vou mandar no grupo Se quiser. as informações certinho sobre o próximo encontro. Tudo bem? Bom, E então, muito cortou, né? A obrigada. internet da gente também, viu? Tá difícil. Cortou um Nem pouco. parece que a gente tá em Brasília, né, gente? Mas tá bom, eu mando as informações certinho pro próximo encontro, então já quem quiser já vai começando aí a ler a interpretação dos sonhos, que eu tô terminando de fechar com quem vai fazer os próximos 2 encontros sobre o próximo livro. Muito obrigada por esses 2 encontros que vocês proporcionaram pra gente. Interpretação dos sonhos. Tá bom? O doutor Isaac está sugerindo luta e melancolia. Esse momento poderia, inclusive. O momento que é mal-estar da civilização. Também. Mas eu acho que luta e melancolia nesse momento seria importante. Mas é porque a Vanessa está com as obras do Freud.